Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma videoaula aqui de lógica de programação e agora a gente vai abandonar o Visual G por um período de tempo, provavelmente pelo resto do curso, tá? Porque tem algumas funções dentro do Visual G que não podem ser representadas e a gente vai então fazer dentro do C++ para a gente estar estudando elas. Então a primeira das funções que eu quero apresentar é se eu quiser, por exemplo, descobrir o tamanho de uma string. Então vou colocar lá, ó, nosso include, tá? Biblioteca principal, std e o .h. E vou incluir também a nossa biblioteca para mexer com strings. Então include string.h. Então, string.h. Depois disso vou criar a nossa classe principal, certo? E após criar a nossa classe principal, vamos fazer então um programa para receber uma palavra e retornar o tamanho dela. Então não sei o tipo da palavra, então vou falar que eu vou ter um char palavra, vou fazer de 100 posições, ou seja, de tamanho 100. Porém, essa palavra ela pode ser maior ou menor que isso, não sei. E aqui eu vou ter uma variável do tipo int chamada tamanho, tá? Então aqui vamos fazer um printf, que a gente já estudou essas funções, né? E aqui a gente informe uma palavra. Então, /n. E aqui vamos fazer um scanf para ler a palavra. Então, porcentagem %s, vírgula, e comercial, palavra. Já foi lida então a palavra, que eu não sei qual que é. Eu quero saber o tamanho dessa palavra. Então eu vou falar que a minha variável tamanho, ela recebe a seguinte função, strlen, entre parênteses, palavra. Então dessa forma, essa função, ela pega o tamanho de uma palavra, tá? Então tá aqui, tamanho de uma palavra. E aqui então, vamos fazer um escreval, ou seja, um printf, para informar qual que é o tamanho dessa palavra. Então printf, o tamanho da palavra é, 2 pontos sem o acento, né? É porcentagem de, vírgula, tamanho. Vamos executar esse cara aqui, vamos verificar se funciona. Então vou compilar e executar, ele normalmente vai pedir para salvar, sempre, né, pede. Deixa eu voltar aqui para o meu D2 pontos. Aqui DVD lógica de programação. E aqui eu vou colocar então dentro dos nossos códigos aula 33, exemplo aula 33, exemplo aula 33, tá? Que vai ser minhas comparações de string, que vai ser verificar o tamanho de uma string. Então eu vou informar uva e o tamanho é 3. Joia. E se eu informar a palavra Fernando, tamanho é 8, 2, 4, 6, 8. Então, tá aqui uma função para pegar o tamanho da palavra. Então, essa foi uma das funções, tá? Que eu queria apresentar. Agora, tranquilo, quanto a esse exemplo aqui é fácil, né? Vamos criar aqui um outro arquivo, fonte, onde eu vou criar aqui uma comparação para ver se uma palavra é palíndrona. Lembra da palavra palíndrona? Onde eu tenho... O que é uma palavra palíndrona? Por exemplo, a palavra arara, ela é palíndrona. Porque ela pode ser lida da mesma forma dos dois jeitos, tanto
da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Então eu vou verificar se uma palavra informada ela é palíndroma. Vamos fazer então aqui dentro do nosso deve ser mais. Então tá aqui asterisco, include stdio.h. Então stdio.h. E agora aqui vamos fazer também um asterisco, include string.h. Joia. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou declarar a variável main, tá? Que tá aqui. E eu vou verificar se uma palavra informada ela é palíndroma. De que forma que eu vou verificar? Eu vou fazer a comparação dela com ela mesma na ordem inversa. Então vamos fazer um printf e vamos pedir para informar uma palavra. Então informa uma palavra. E aqui eu vou fazer a declaração, né, obviamente, da palavra. Então vamos lá, do tipo char, palavra de 100 posições, para garantir que existe essa palavra. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um scanf, vou ler essa palavra, scanf, para essa palavra. Outra função, além do scanf que pode ser usado, o scanf ele pode ler a palavra, mas eu também posso usar o getS, tá? Para pegar strings. Se eu fazer assim, ele pega também, só vai funcionar para strings, tá? Não funciona para números inteiros, mas o getS ajuda nisso. Então também pode ser usado. Quer ver só, se eu mandar imprimir, printf, se eu mandar imprimir essa palavra, ele vai imprimir normalmente. Olha só, vamos executar, compilar e executar. Exemplo, aula 32.2. Faltou um ponto e vírgula. Agora sim, compilar e executar. Teste. Os nomes são iguais. Espera aí, tem alguma coisa que saiu errado. Eu quero executar o 32.2. Deixa eu fechar isso. Ah, sim, é o nome, né? É o nome. Deixa eu salvar de novo. Salvar como ao invés de 32.2. Aula compara palíndroma. Deixa eu ver se agora ele vai. Compila e executa. Informa uma palavra. Opa, não deu, né? Porque eu não informei nada. Tem que ter aqui um /n. Vou colocar aqui o /n. Perfeito, agora vai dar certo. Compilar e executar. Ana. Então o getS funciona normalmente, tá? Bom, o que a gente vai fazer então? A gente tem que pegar essa palavra e tem que inverter ela, tá? E guardar numa outra variável. Então eu tenho a palavra 1. Olha só, então já deixei aqui a palavra 1. E eu vou declarar uma palavra 2 do mesmo tamanho. E eu vou fazer com que essa palavra 2 receba o inverso da palavra digitada. Então veja só, eu vou olhar e vou fazer com que ela receba o inverso da palavra digitada. E para ela receber o inverso da palavra digitada, eu vou usar o str LWR, tá? E a palavra que eu quero inverter, que é o pau1. Tá aqui, pau1. E aqui vou ler em pau1. Beleza. Feito isso, ele vai estar com a palavra ao inverso. Vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui o printf. Vamos testar, ver se está invertendo. Vamos colocar aqui o pau2. Certo, vamos executar. Deixa eu ver. Pau2, print.
incompatibilidades de tipo. Incompatibilidade de tipo. Deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui se tem alguma função. O que a gente errou aqui na função, né? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Pessoal, essa função aqui ela não vai funcionar para inverter essa string, tá? Na verdade, ela retorna outra coisa. Ela converte maiúscula em minúscula. Para a gente fazer a inversão, a gente guardar na string 2, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que criar a lógica. Como assim? O meu char, a palavra 1 não é um vetor e a palavra 2 também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço. Eu vou fazer com for, tá? O que esse laço for vai fazer? Ele vai fazer a inversão. Então, eu vou declarar aqui do tipo inteiro um i também. Então, meu i vai começar em 0, vai variar até ser menor que 100, ao passo de i mais mais. Então, ele vai fazer essa inversão. Só que antes eu preciso de capturar qual que é o tamanho da minha palavra. Então, na verdade, aqui para mim fazer essa inversão é um pouquinho mais complexa, porque veja só, se eu informo a palavra uva, que são 3 caracteres, eu estou lendo 100 posições aqui no i, eu só preciso de 3, então eu preciso também do tamanho da minha palavra. Eu tenho que descobrir qual que é o tamanho da palavra, e a gente já viu uma função que faz isso, certo? Então, tamanho, recebe strlen e o nome da palavra que é o pau1, palavra 1. Então, strlen ele vai fazer isso, ele vai pegar e vai pegar o tamanho da minha palavra. Então, meu i vai variar até ser menor que o tamanho, porque aí eu sei que são palavras que ele vai estar lendo somente a quantidade pré-definida da palavra. Então, tá joia. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a inversão da palavra 1 para a palavra 2. Então, eu vou falar que a minha palavra 2, na posição do i, ou seja, na posição 0, ela vai receber a palavra 1 na posição tamanho, certo? Menos i. Vamos verificar se ele vai inverter, então. E aqui, então, eu vou fazer uma escrita. Eu vou escrever essa palavra 2 para a gente ver se vai haver a inversão nesse caso. Então, vamos escrever aqui palavra 2. Vamos compilar e executar. Falta um ponto e vírgula aqui. De novo, compila e executa. Tá aqui, vamos testar. Teste. Opa. Aparentemente não aconteceu nada. Assim, não vai conseguir escrever nada, né? Porque aqui é diferente. Eu tenho que fazer aqui um porcentagem S. Senão ele não escreve mesmo, né? Tô achando que ainda tô lá no Visual G. Agora aqui, teste. Também não escreveu nada. Então quer dizer que ele não está conseguindo fazer a inversão. Tamanho menos i. Vamos escrever aqui o tamanho. Vou colocar aí, vamos ver se ele está pegando tamanho. Está pegando o tamanho corretamente. Então quer dizer que ele está passando o tamanho. Eu estou falando que meu i, ele está começando em 0, vai variar até ser menor que o tamanho, ao passo de i mais mais. Eu estou falando que a minha palavra 2 na posição i, que é 0, ela vai receber a palavra tamanho na posição i menos 1.
Deixa eu ver se agora vai dar certo. Eu acredito que seja esse que é o problema. Porque não existe posição 3. Ele só vai até o 2. Então vamos lá. Palavra 2. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Sim, falta ponto e vírgula. Beleza. Vamos lá. Compilar e executar. Teste. Teste. Olha lá. Ele inverteu sim a palavra. Então, eu não conseguia aqui fazer a inversão, porque eu estava falando aqui que era igual a palavra no seu tamanho, ou seja, no tamanho 3, mas eu estou começando de 0, então não vai ter esse tamanho, menos i que é 0, então o 3 ele não acha a posição 3, ele não consegue fazer, então tem que colocar menos 1 também. Bom, feito isso, eu consegui a inversão da palavra. Agora qual que é a questão? É muito fácil, é só eu fazer um for para comparar as duas palavras informadas. Então, eu vou fazer um for de i recebendo 0 até i menor que o tamanho, ao passo de i mais, eu vou fazer o que? Eu vou fazer com que esse for compare as duas palavras e verifique cada posição das duas palavras, da comum e da invertida, e verifique se são iguais. Se forem iguais, então é porque é certo. Então é porque é uma palavra palíndroma. Então eu vou colocar assim, ó, comparação, comp, nessa variável. E eu vou iniciar ela com 0. Então comp recebe 0, ponto e vírgula. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho na palavra 2 a minha palavra 1 invertida. Então eu vou fazer assim, ó, se, ou seja, if strm. Aliás, nem precisa, né, disso. Nem precisa de fazer isso. Uma vez feita a inversão, eu posso fazer assim, ó, if. A gente já aprendeu como compara duas palavras. If strm. Comparação de palavra. Então, strcmp. Coloco aqui entre parênteses a minha string 1, que é palavra 1, vírgula, palavra 2. Então, eu tenho duas palavras sendo comparadas. E eu verifico se elas são iguais. Se isso daqui for igual a 0, então se a comparação entre a palavra 1 e a palavra 2, que é a palavra invertida, for igual a 0, ou seja, serem idênticas, serem iguais, então eu vou fazer um printf escrevendo são palíndroma. É a palíndroma. Então, não preciso mais disso. É palíndroma. Se não, então aqui um else, tá? Eu vou escrever que não é palíndroma. Então, não é palíndroma. Certo? Então vamos lá, vamos compilar e executar o nosso programa. E agora vamos informar a palavra. Uva. Uva é palíndroma. Não, não é palíndroma. Então não é palíndroma. A inversão dela fica avo. Então, errado. Vamos verificar agora como é que seja palíndroma. Nosso exemplo, arara. Executar, então. Aliás, uma mais fácil. Ovo. Ovo é palíndromo. Certo? Agora vamos verificar com arara. É palíndromo. Certo? Vamos verificar com faca. Não é palíndromo. Então tá aqui o nosso exercício. Para quem não conseguiu entender, o que a gente fez aqui nesse exercício de comparação? A gente trabalhou da seguinte forma. A gente capturou uma palavra no nosso vetor 1, no nosso char 1, leu essa palavra,
né, guardou essa palavra dentro desse vetor, pegou o tamanho dessa palavra e fizemos um laço para fazer a inversão da palavra, ou seja, para ler ela de trás para frente, caractere por caractere, e colocar ela nessa ordem de leitura de trás para frente no vetor 2. Então ela virou uma palavra inversa. Depois a gente usou a função de comparação proveniente aqui do string.h e verificou se a palavra comum mais a palavra invertida é igual. Se for igual, é porque a leitura dela de trás para frente resulta numa palavra palíndroma. Se não for igual, não é palíndromo. Então foi isso que foi feito. Bom, pessoal, nessa videoaula é só. Até o próximo vídeo. Falou!